aí pelo Facebook. YouTube também, o povo tá quieto, não tá falando muito. Inforlink aí conosco, dando boa tarde. Eu não sei quem está aí no nome da Inforlink, mas receba nosso abraço em nome de Jesus. Maria da Silva também aparecendo. Regiane Pereira tá dando boa tarde, povo de Deus. E temos também o Instagram, que o povo passa aí, dá uma volta, dá uma passada, sai. Mas enfim, nós vamos avançando aí com a nossa programação, ok? Aleluia. Vamos arrochar, porque hoje nós vamos começar a estudar o livro de Gálatas. É um livro pequeno, é uma carta, uma epístola do apóstolo Paulo para os cristãos na região da Galácia, não é? Thaís Aguiar, né? Tá entrando ainda no boa tarde, Deus abençoe, no Instagram. Bom, o livro, a carta que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos da Galácia, ele escreve do ano 48 para o ano 58, aproximadamente a data em que o apóstolo Paulo escreve para os cristãos da Galácia, né? A igreja já tinha aí uma caminhada de maturidade, uma igreja grande, na verdade, aonde os apóstolos chegavam, onde quer que eles pregassem o evangelho e começassem a igreja, irmão, a igreja avançava, a igreja crescia, a igreja ela robustecia, ela se desenvolvia, porque essa foi a ordem do Senhor Jesus, que aquele que está nele, essa foi a palavra, a promessa que ele fez, que aquele que está nele dá fruto, né? E os apóstolos experimentaram isso muito de perto, experimentaram isso onde eles chegavam, pregavam o evangelho. Socorro está dando a paz aí, Silvio Pitana está chegando aí também. Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Uma vez que os apóstolos pregavam a palavra com evidência de sinais, prodígios e maravilhas, se desenvolvia o trabalho do reino de Deus assim de uma maneira tremenda, de uma maneira poderosa. E onde quer que eles chegassem para começar um trabalho de evangelização, a obra andava, a obra crescia. Havia um tremendo desenvolvimento, havia um tremendo crescimento na obra do Senhor no começo da igreja primitiva, né? Nós temos aqui o pessoal entrando aí. O Efrem, né? Que está aqui com Inforlink, é o Efrem. José Ribeiro está dando boa tarde aí. Maria Batista, oi pastor, paz do Senhor, sou de Picos. De Leusa Brás, está dando boa tarde. Marli Paula, boa tarde, a paz do Senhor Jesus. Pastor, uma bênção estudar a Bíblia, né? Todas as tardes com o Senhor, amém. E aí o Gilmar também está conosco aí, glória a Deus. Vão permanecendo, vão falando aí. Se puder mandar o link para alguém, para que mais pessoas possam ouvir e receber essa palavra, é bênção. Eu quero lembrar a turma do YouTube que quanto mais você interage, quanto mais você reage no grupo aí conversando, mais o YouTube entende a relevância do programa aí e vai mandando para mais pessoas. Então vamos conversando. Rony tá aí dando a paz, né? dizendo: pastor, estou bem melhor, graças a Deus, aleluia.
Vivian também está conosco aí, paz do Senhor, aleluia, glória a Deus. A Vivian, Deus abençoe, uma irmã que tem nos abençoado muito com seu apoio aí, glória a Deus. Então vamos avançando, né? Paulo está dizendo que o Efrem é o velhinho dos teclados. E aí o povo vive caçando conversa aí. Até no programa o povo caça conversa aqui, né? Uns com os outros. Sei não, Jesus. Michele, Paulino. Paz do Senhor, pastor. Aqui de Araguari, Minas Gerais. Aprendendo muito. Glória a Deus. É isso aí. Vamos avançando então. Então, os apóstolos, onde quer que eles chegassem, eles avançavam, o evangelho crescia, a evangelização tinha um desenvolvimento. E a igreja da Galácia já tinha aí os seus 15, 20 anos, né? Seus 15, 17 anos de existência. Então, quando Paulo vai escrever essa carta para a igreja da Galácia, ele escreve a carta com o propósito de dar uma ajustada, porque muitos cristãos, preste bem atenção, muitos cristãos, a maioria dos cristãos da igreja da Galácia já tinham vivido aquele avivamento do começo da igreja, aquele despertamento, aquele começo da obra, quando todo mundo se dedica, todo mundo, né, inaugura, se introduz nessa novidade, nesse tempo novo, e todo mundo vive aquela vibração. Mas aí a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz que é mais importante o fim das coisas do que o começo delas, certo? Significa dizer que geralmente no começo de alguma coisa, seja no começo de uma igreja, começo de uma faculdade que você faz, começo de alguma coisa, todo começo você tem como trampolim para ajudar você aquela vibração da novidade, do novo, tá conhecendo algo novo, tá experimentando algo novo, isso está mudando tua rotina, tá mudando tua maneira de pensar, tá mudando tua maneira de ver, essa descoberta do evangelho, descoberta de Jesus, maravilhoso. Todo mundo, e se tratando de ser discipulado pelo apóstolo Paulo, que era um judeu, e por sinal um judeu exemplar, e que abre mão dos rudimentos judaicos para crer em Jesus, para seguir a fé, assumindo Jesus a ponto de dizer: tudo que eu era, tudo que eu tinha, considerei como esterco, deixei de lado, a fim de conhecer mais Cristo. Em se tratando desse povo ter sido discipulado por um apóstolo tão desprendido de status, tão desprendido de formalidade, desprendido de prestígio, de confortos, e em se tratando de ter um começo fundamentado por um apóstolo que dava literalmente a sua vida para o nascimento da igreja, pela evangelização, porque Paulo, você vai ouvir ele falar: eu esmurro meu corpo, o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu não venha a ser reprovado. Ou seja, Paulo tirava tudo aquilo que ameaçava a eficácia do ministério, a eficácia do evangelho na sua vida. Ele chega ao ponto de dizer: olha, eu não tenho nada em minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Então ele estava o tempo todo se expondo ao perigo, se expondo à possibilidade de morte. Ele chegou ao ponto de dizer: nós somos entregues à morte todos os dias. Todos os dias eu recebo uma mensagem dizendo que é possível que seja o meu último dia. Os homens inimigos do apóstolo Paulo
eles queriam tanto tirar Paulo de cena que eles faziam votos de não comer nem beber até que matassem Paulo. Então, enfim, o apóstolo Paulo é esse apóstolo que dá a vida para o nascimento da igreja da Galácia, vê a igreja crescendo na fé, recebendo o Espírito Santo, recebendo os dons do Espírito, recebendo o poder do Espírito Santo, experimentando a glória de Deus, os poderes do mundo vindouro. E agora ele olha para uma igreja que já passou por essa fase, a fase da vibração, da novidade, da entrega, da intensidade, do amor, do primeiro amor, do amor cuja motivação era correta. E então Paulo começa agora a se preocupar com os cristãos do momento, sei lá, 15 anos depois. Muitos cristãos já não tinham mais o mesmo amor, muitos cristãos já não tinham mais a mesma fé simples, a fé de confiar só em Jesus. E muitos cristãos que estavam sendo iludidos, enganados, ludibriados por um outro tipo, outro grupo de cristãos que, mesmo crendo em Jesus, não tinham uma fé simples, pura e simples. Era uma fé em Jesus, mas uma fé condicionada a regras e rudimentos judaicos. É nesse contexto que o apóstolo Paulo entra escrevendo a carta, ok? É justamente para tentar combater heresias, outros ensinamentos errados que estavam vindo da parte dos judeus, porque foi entendido e foi acordado entre os judeus cristãos que tudo bem, eles, uma vez sendo judeus natural, tinha problema nenhum eles se circuncidarem, tinha problema nenhum eles, alguns continuar guardando o sábado, seguindo certos critérios, mas entenderam pelo consenso e o acordo apostólico, né, no primeiro concílio, que esses rudimentos não deveriam ser impostos sobre cristãos gentios, ou seja, cristãos que não tinham sangue judeu, porque não era ao judaísmo que essas pessoas que não eram judeus estavam se convertendo, não era ao judaísmo, estavam se convertendo ao Cristo. Jesus não veio prolongar e estender até o fim dos tempos a religião judaica. Ele veio trazer uma nova aliança, um novo testamento. É claro que o Velho Testamento jamais pode ser tirado, porque o Velho e o Novo Testamento é tão importante um para o outro quanto o corpo é importante para a cabeça, ok? Mas a vida, o estilo de vida que todo cristão genuíno deve viver, deve ser o ensinamento de Cristo. O Velho Testamento nos ensina a entender a importância do Cordeiro de Deus, a importância do Cristo e a importância da gente ter fé no Senhor, andar com o Senhor, ok? Mas a prática, principalmente da lei, os gentios, nós os gentios, não somos conclamados a praticar, porque se formos praticar a lei, devemos praticar toda a lei. Nós, gentios, que cremos em Jesus, fomos chamados para crer no Jesus que praticou a lei por nós. Por isso que a salvação não é pela lei, a salvação não é por obras, a salvação é pela fé em Jesus que praticou as obras por nós. E uma vez salvo por Cristo, a minha boa obra, a minha vida de obediência não é para ser salvo, mas é por ser salvo. Não é para ser, mas por ser. Uma vez que eu nasço de novo, uma vez que eu estou debaixo da graça, posso combater o pecado, viver a obediência a Cristo Jesus, amar o Senhor sobre todas as coisas
e ao próximo como a nós mesmos. Estamos debaixo da graça, mesmo correndo o risco de uma vez ou outra vacilar. Por quê? Quando você decide viver pela lei, então você não pode quebrar um só ponto. Porque se você quebra um só ponto da lei, você se torna culpado de toda ela. Ninguém cumpre a exigência, ninguém na terra cumpre a exigência de perfeição. Por mais cheio do Espírito Santo que somos, ainda estamos na carne. Só um homem cumpriu a exigência de perfeição, chamado Jesus. Então eu sigo a Jesus, eu tenho fé em Jesus, e naquilo que porventura eu não consegui vencer, e eu vacilar, e aquilo caracterizar uma quebra do mandamento, a Bíblia diz que, filhinhos, eu vos escrevi para não pecarem, mas se pecarem, nós temos um advogado junto ao Pai. Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Ok? Então, em Cristo eu sou perdoado, em Cristo eu sou ajudado, em Cristo eu sou acolhido para Ele. Ele me lava com sangue e me torna aceitável diante do Pai, mesmo sendo eu pecador. Mas a minha fé em Jesus me justifica. E a minha obediência ao ensinamento de Jesus declara que eu tenho fé nele. Agora, tentar seguir à risca a lei é desprezar a obra de Cristo, que só ele praticou a lei, e eu tentar entrar no lugar de Cristo e praticar a lei para que eu seja salvo. E a lei não salva. Então, dando esse panorâmico para você que tem gente que entra no rádio, que escuta uma palavra ou outra e sai, não tem o compromisso de fazer você entender. Mas você que tem acompanhado assiduamente, você que liga o rádio na hora, ou já está com o rádio ligado, e fica ligado para entender, para aprender o que estamos ensinando. Então é para você que eu estou dando essa introdução, para que você entenda a natureza da carta que o apóstolo Paulo escreve para os Gálatas e a natureza da nossa fala a partir desse programa de hoje. Eu não sei quantos dias nós vamos nos envolver aqui no desenvolvimento da leitura de Gálatas, não sei, mas tenha paciência, porque até o final do último capítulo e no último versículo você vai entender muita coisa boa, muita coisa vai ajudar você não somente compreender, mas se libertar de repente de religiosidade, de cadeias que você de repente tenha contraído, ou que você tenha permitido pessoas ou sistemas ou ambientes religiosos colocar sobre você. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer aqui para os Gálatas, ele diz: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Não se prenda a julgos humanos. Vou até pular para o capítulo que diz isso, capítulo 5, versículo 1. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse jugo da servidão, do qual o apóstolo Paulo está alertando os cristãos da Galácia não se submeter, esse jugo não era o jugo colocado por Satanás, não era o jugo colocado pelo pecado do mundo, não, era o jugo colocado pela religião judaica, jugo colocado por judeus que se diziam cristãos, mas que não tinham fé suficiente para serem salvos só pela fé em Cristo. Tinham que praticar a lei e ficavam impunham essa prática para os gentios. Então essa natureza na qual nós vamos desenvolver a leitura do livro de Gálatas, ok? Então vamos lá, toma aí um pouquinho de água, então uma xícarazinha de café, porque nós vamos dar uma bela viajada agora na carta aos crentes da Galácia. Aleluia! Louvado seja Deus! Louvado seja o Senhor! Aleluia! Vambora? Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Aleluia!
quem definiu a pessoa de Paulo como apóstolo? O próprio Jesus. Porque sempre foi o próprio Senhor Jesus que levantou os apóstolos. Há até uma guerra teológica aí, uma discussão teológica a respeito se Paulo não é o 12º apóstolo que vai estar assentado lá na cadeira, em uma das 12 cadeiras dos apostólicos lá do céu, né? Por quê? Porque uns defendem a ideia de que Paulo é quem substitui Judas. Outros defendem que não, que Matias é quem de fato substitui o Judas, né? Quando Judas se suicidou, antes do Espírito Santo descer para governar a igreja, o apóstolo Pedro, juntamente com os outros apóstolos, lançaram sorte entre dois homens para ver quem dos dois iriam substituir Judas. Daí a sorte caiu para Matias, não é isso? Está no capítulo 1 de Atos. Atos capítulo 1. E o nome do outro era Judas também, né? O nome do outro também era Judas. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo. E Matias. Judas não, desculpa. Era José. Foi apresentado José, Barsabás e Matias. E a sorte caiu para Matias. E Matias então substituiu Judas. E aí quando o apóstolo Pedro, ele foi colocar os critérios para alguém substituir Judas, ele disse que tinha que ser alguém que andou durante os 3 anos e meio, que andou junto, que conviveu junto, que ouviu junto, que era não somente testemunha ocular, mas que de alguma maneira vinha carregando toda aquela estrutura de conhecimento. Porque você sabe que além dos 12 discípulos, tinham mais outros discípulos que eles aglomeravam aquele grupo de pessoas que andavam com Jesus. Tinha um grupo que Jesus ele separou para sair evangelizando, e esse grupo denominou-se o número de 70, o grupo dos 70 discípulos. Além desses 70, tinha outros que andavam ali, que estavam juntos. Não fazia parte dos 12, mas estavam ali servindo de alguma maneira. Era uma multidão que andava com Jesus o tempo todo. Agora, se Matias fazia parte dos 70, ou simplesmente fazia parte daqueles grupos que estavam perto, sempre andando e ouvindo, não sei. Fato é que um dos critérios para assumir essa cadeira apostólica tinha que ser alguém que tinha andado junto, que carregava esse fardo, não é fardo não, mas que carregava esse baú de informações a respeito do Cristo, que andou junto, que ouviu e que era testemunha de todo esse tempo. Daí se levanta os critérios para ser apóstolo. O povo que defende que não existe mais apóstolo hoje, defende baseado, por exemplo, no fato de ter que ser testemunha ocular, né? Testemunha ocular. Matias era uma testemunha ocular. E
parte dos critérios também é alguém que andou com Jesus, que esteve junto com ele. Por isso Matias ocupa esse critério. Qual foi parte do testemunho ocular de Paulo? Só aquele momento em que ele viu Jesus no caminho da Damasco. Inclusive ele não viu Jesus como pessoa, ele não viu a figura de Jesus. Ele nem conseguiu ver Jesus como Maria e os discípulos viram depois da ressurreição. Ele cegou por causa da luz. Ele não viu o rosto de Jesus, ele viu a luz. E quando ele chegou à luz que ardia mais do que o sol do meio-dia, ele caiu tremendo no chão e ficou cego. Então, eu poderia bem dizer aqui que Paulo não foi testemunho da pessoa de Jesus, do rosto de Jesus. Ele foi testemunho do poder, da glória. E ele não foi testemunho ocular do Jesus que praticou as obras, né? E a obra de evangelização. Mas ele foi testemunho de Jesus ressurreto, a glória do Senhor. Então, Maria Batista aqui pedindo oração. Deus abençoe em nome de Jesus, Pai. Abençoa Maria Batista, os filhos, abençoa a sua saúde. Eu declaro o teu poder, meu Pai, em nome de Jesus. Atenda, meu Deus, a necessidade da tua filha, para a glória do teu nome. Amém e aleluia. Aleluia. Então os que defendem, por exemplo, o ministério apostólico somente para o tempo de hoje, são incoerentes, porque o apóstolo Paulo ocupa uma cadeira apostólica que não foi reconhecido pelos apóstolos ali, como o apóstolo Pedro e os outros apóstolos que colocaram Matias no lugar de Judas. Ok? E para quem pensa que Matias foi uma obra dos homens ali, que ele não deveria estar ali, que Paulo era quem ia colocar lá, porque Jesus ia trazer Paulo depois, está equivocado. Matias ocupa sim o lugar de Judas, porque o que os apóstolos estavam ligando na terra, o Senhor ligava no céu. E o apóstolo Paulo, ele entra como mais um apóstolo. E o apóstolo Paulo não precisou os apóstolos colocar óleo na cabeça dele e o reconhecer como apóstolo. A vida dele com Jesus o definiu como apóstolo. Porque a palavra apóstolo quer dizer enviado, ou aquele que envia. Você sabe que a palavra apóstolo e missionário tem a mesma conotação? Sim, porque apóstolo e missionário é aquele que envia, ou aquele que é enviado. Ok? Então teve e ainda tem muitos pastores, grandes pastores, que não receberam por um motivo ou outro, ou eles não quiseram, ou foi consenso, eles não receberam o título de apóstolo, preferiram ser chamados de missionários, né? Um grande missionário que, independente do que a gente concorda ou não concorda com os critérios da igreja, os usos e costumes, mas foi uma grande voz, um grande ganhador de almas no Brasil, o saudoso Davi Miranda, que foi chamado de o missionário. Mas, para você que não sabe, missionário é apóstolo, e ele foi um grande apóstolo no Brasil e no mundo, não é? Então, apóstolo e missionário tá no mesmo. Agora, o nome missionário é mais atribuído para aqueles que vão fazer uma missão, né, de ajudar uma igreja no campo, de abrir uma obra e tal. E aí ele é um missionário, porque a função apostólica não é apenas de ir, de ser enviado, mas também de enviar. Então o apóstolo é aquele que ocupa, além de ser enviado, além de ir, além de fazer uma missão, ele também envia outros para fazer a missão. Ele cria uma estrutura onde ele dá comando,
Então ele passa a ser um apóstolo, ele cuida. Então tem muitos pastores, inclusive em Teresina, que tem vários outros pastores debaixo do comando deles, que estão fazendo a obra no campo. Então esses pastores cuidam de ovelhas e cuidam dos pastores do campo, enfim. Então ele faz uma função apostólica. Isso é uma função apostólica. Os que defendem que não existem mais apóstolos, profetas, e até evangelistas, os fazem simplesmente por lógicas humanas e por decisões mesmo de tirar esses títulos. Porque quem tem decidido tirar esses títulos são os homens, bem como fazer permanecer alguns, porque os mesmos que defendem os títulos, né, as funções de apóstolo, profeta, defendem a função do pastor. E não há nada na Bíblia que diz que ia acabar os apóstolos e ficar só os pastores. Nada. Então são só critérios que homens têm levantado, ideias e que eles defendem, mas baseado mesmo ou na história ou baseado nas lógicas e não na Bíblia. Mas a Bíblia diz que o corpo de Cristo é desenvolvido, está no capítulo 4 de Efésios. O corpo de Cristo é desenvolvido para crescer em maturidade, ser treinado para não cair nos ventos de doutrina, até chegar à estatura de varão perfeito, que é quando a gente entende que é o momento em que Jesus vem no arrebatamento e pega a igreja pronta para subir. Estatura de varão perfeito. Até chegar lá, porque ela não chegou ainda, é necessário ela ser treinada. E quem é que treina o corpo de Cristo? Os apóstolos, pastor, os apóstolos, Pedro, Paulo, não, eles já morreram. O que ficou escrito, o que eles deixaram escrito não é suficiente para treinar a igreja. Tem que ter gente que anda na mesma unção para entender ter a mesma mente, ter o mesmo entendimento, a mesma estrutura, a mesma experiência para poder reproduzir isso na vida de outras pessoas. Então, a igreja está sendo treinada. A igreja do Senhor está sendo formada para a volta de Jesus. E quem é que treina a igreja? O corpo ministerial que o Senhor levanta. Então, o Senhor Jesus, ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros mestres, ok? Toda a igreja do Senhor, ela precisa ter esses 5 ministérios atuando. Todo ministério precisa, à medida que vai crescendo, desenvolver essas figuras que têm essas responsabilidades, esses encargos dados por Deus, para que a igreja cresça e cresça saudável, né? Então o apóstolo Paulo, ele diz aqui, Paulo apóstolo, ele está se apresentando aqui no começo da carta. Não da parte dos homens, não foram homens que me deram o título. Esse título foi dado pelo Senhor e foi respaldado na minha vida à medida que eu fui andando, exercendo e cumprindo na prática o ministério apostólico. É isso que Paulo está ensinando para os da Galácia. E ele precisava fazer isso, por quê? Porque as igrejas que foram fundadas fora de Jerusalém, fora de Israel, praticamente foram todas fundadas, levantadas, abertas, começadas pelo apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo se introduz nessa carta, lembrando os irmãos que ele é um apóstolo, ele o faz com razão. Por quê? Porque essas pessoas precisavam continuar olhando para ele com esse nível de peso, porque ele era um apóstolo no mesmo peso dos outros, e portanto o que ele estava falando tinha que ser ouvido, obedecido, como se fosse o apóstolo Pedro, como se fosse o apóstolo Tiago que estivesse falando, certo? Outro apóstolo que ocupou em Jerusalém a função apostólica e que não fez parte dos 12 foi Tiago. O Tiago, que faz parte do primeiro concílio da igreja, a primeira reunião apostólica da igreja,
que inclusive abre a boca e fala, e quando fala diz, Deus me confiou isso, vocês sabem que Deus me confiou essa responsabilidade de estar no meio de vocês. Esse Tiago não foi o Tiago, irmão de João. Tiago, irmão de João, morreu no capítulo 12 de Atos, quando Herodes matou. Esse Tiago que ocupa, que exerce o papel de apóstolo junto com os outros em Jerusalém, foi o Tiago, irmão do Senhor Jesus. Pois é, o Tiago, irmão do Senhor Jesus, e irmão de Judas também, o Judas que escreveu a carta de Judas, não o que traiu, certo? Os dois irmãos de Jesus. Para você que acha que Jesus não tinha irmãos e que Maria permaneceu virgem, isso é uma mentira, viu? Então aqui, ó, Paulo está lembrando os irmãos, eu estou falando, e vocês precisam lembrar que eu sou apóstolo, que eu posso falar, eu fundei essas igrejas, eu comecei essas igrejas e carrego o mesmo peso de unção, responsabilidade e chamado dos outros apóstolos. E aí nós sabemos, pelo que a gente viu que aconteceu na Bíblia, que Paulo, apesar de não ter andado com Jesus 3 anos e meio, fez muito mais do que os outros apóstolos, escreveu muito mais do que os outros apóstolos. Somente João chegou perto dele, né? Ou escreveu quase que o mesmo tanto, porque João escreveu o Evangelho, as cartas e Apocalipse. Paulo escreveu 13 cartas no Novo Testamento, certo? E as cartas de Paulo, imagina, olha o tamanho da carta de Romanos, olha o tamanho das cartas para Corinto. E se Hebreus foi Paulo que escreveu, então, imagina, né? Então, o apóstolo Paulo está se introduzindo e se impondo. Me escutem, o que eu estou falando para vocês, falo com respaldo apostólico e falo porque foi o Senhor que me levantou como apóstolo dos gentios. Então ele diz, Paulo apóstolo, não da parte dos homens, nem por homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos. Então, quando os crentes da Galácia receberam a carta e foram ler a carta, imagina o temor, imagina o nível de reverência com que eles receberam o ensino de Paulo. E eu quero dizer para você que está me escutando agora, você que já é convertido, ou novo convertido, ou está desviado da fé, abra o coração, porque o que Paulo está ensinando aqui serve não somente para os cristãos da Galácia daquele tempo, mas serve para nós hoje, porque é voz de Deus para a nossa vida, é instrução de Deus para a nossa vida, ok? Então, veja lá como você recebe agora. Você que já é crente, você que já faz parte de uma igreja, está aí meio desalentado, acomodado, dormindo no meio dos que já dormem, morto espiritualmente, abra o coração, fique atento, porque o que nós vamos aprender aqui vai ser coisa boa, coisa maravilhosa, certo? Vamos então? Então ele diz, a todos os irmãos que estão comigo, a todos os irmãos que estão comigo, às igrejas da Galácia, graça e paz da parte de Deus Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nossos pecados, para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai, ao qual glória para todo sempre, amém. É uma saudação simples, né? Uma saudação carregada de informações teológicas. Se a gente fosse meditar só no que Paulo está dizendo aqui, daria a tarde inteira. Mas vamos pular para a gente não enrolar aqui muita coisa. Vamos tentar pegar a essência do ensinamento para liberar para você. Já tomou mais um cafezinho? Já ou não já? Bota café no bolo aí, povo. Café, aleluia, café com Bíblia. Para você não ficar mais associando café com cigarro, viu? Café e Bíblia tem tudo a ver. Vambora? Aqui Paulo agora vai começar a falar sobre a inconstância dos Gálatas e ele vai praticamente reivindicar a autoridade divina do seu apostolado
e da sua doutrina. E quando Paulo está falando isso, ele não está falando sem razão, preste atenção. Paulo não somente vai exortar um povo aqui, mas Paulo vai tentar trazer um povo de volta. Um povo que se converteu a Jesus e num dado momento começou a ser iludido pelos judeus messiânicos. E Paulo agora vai entrar com toda a força. Ele vai entrar com os dois pés nos peitos. Ele vai dar de marrada. Já viu o carneiro que dá marrada que o boi cai tremendo? Ele vai liberar aqui uma fala que vai estremecer as bases. Os líderes falsos que estavam mal intencionados, a partir de agora pode procurar o caminho de casa, porque Paulo vai descer com força agora. Vamos embora. Aleluia. Paulo diz assim, ó: maravilho-me ou admiro-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Paulo já chega aqui, ele já chega dizendo assim, eu tô vendo, eu tô entendendo, eu tô observando o que aconteceu de fato com vocês. Aí ele diz, ó, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. A palavra anátema quer dizer maldito. Agora presta atenção. Paulo começa dizendo assim, ó: eu estou vendo que vocês pularam do evangelho para outro. Depois ele, não, peraí, não é que é outro evangelho que vocês estão vivendo, não é outro, mas o que eu estou percebendo que está acontecendo no meio de vocês, o que eu estou percebendo que está acontecendo no meio de vocês é praticamente um outro evangelho no que vocês estão confiando. Preste atenção. Paulo diz assim, olha, o evangelho que eu preguei para vocês foi tão puro, tão certo, tão vital e tão suficiente, que se nós mesmos chegarmos agora com outro discurso, não aceito. Se eu, Paulo, chegar para vocês dizendo que não é aquele evangelho que eu ensinei, agora é outro, é diferente, não aceite. Alguma confusão aconteceu. Eu devo ter caído do cavalo, bati a cabeça na pedra, fiquei doido. Não me escute se eu chegar com outro evangelho diferente do que eu preguei para vocês. Você sabe o que significa isso? Você tem ideia do que isso quer dizer? Se qualquer um de nós, pode ser eu, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, qualquer um, se chegarmos para vocês discursando que para vocês serem salvos, vocês precisam contrair para dentro desse evangelho que já foi pregado outras misturas, nos considere como malditos. Não aceite, não permita que isso aconteça. Aí ele vai mais além, porque todo mundo tem a tendência de dar mais credibilidade ao divino, aquilo que vem carregado com divindade. Então Paulo diz assim, olha, não somente nós que carregamos essa unção, mas se um anjo, o quê? Um anjo, se um anjo aparecer para vocês dizendo que o evangelho mudou, que esse evangelho que vocês estão recebendo não é suficiente, que vocês têm que misturar com outra coisa, o considere maldito. Você sabe o que significa isso? Olha o nível
Olha o nível de responsabilidade. Olha o nível de credibilidade que o apóstolo Paulo está liberando para o evangelho, o qual ele pregou desde o começo da igreja da Galácia, né? Então, por isso que eu disse para você no começo aqui que é importante realmente abrir o coração para aquilo que nós vamos ensinar aqui, porque à medida que formos lendo o livro de Gálatas, é claro que o contexto era o judaísmo. Você vai ver aqui que os judeus estavam impondo, pressionando os cristãos da Galácia a circuncidar-se, guardar o sábado, praticar festas, né? Festas tradicionais e muitos rudimentos judaicos. Era um contexto deles. Mas devemos nos lembrar que nós cristãos evangélicos, quando nos convertemos ao evangelho do nosso Senhor Jesus, a gente entrou nesse ambiente carregando um histórico de superstições, de idolatria, de ensinos religiosos, que se a gente não tiver cuidado, daqui a pouco a gente tá, sabe? Ou a gente não consegue se libertar completamente dos rudimentos passados, ou daqui a pouco, se brincar, você está trazendo de volta misturas. Então, Paulo diz assim, ó, se chegar um anjo pregando outro evangelho, é anátema. Eu sei que a gente precisa ser ético, evitar falar algumas coisas. Mas eu não sei até que ponto eu vou conseguir aqui não citar e não apontar algumas coisas. Porque eu estou aqui para pregar a palavra. E eu sei que enquanto às vezes eu quero agradar pessoas e não falar certas coisas, eu estou armando uma armadilha para mim, porque Deus vai cobrar de mim. Ele me deu a oportunidade para falar a palavra, e se eu omitir aquilo que o contexto me exige falar, eu vou pagar. Então, por exemplo, como que nasceu o mormonismo? O mormonismo, os mormons nasceram, surgiu essa religião a partir de uma experiência que Joseph Smith, em 1830, teve com um anjo. Diz que um anjo apareceu para ele, disse que tinha um livro enterrado, foi lá, desenterrou o livro, era uma língua diferente, que não era a língua da terra, e disse que o anjo passou 1 ano, foi 2 anos, traduzindo a língua para ele, o livro dos mormons. E aí, o que acontece? Os mormons usam a Bíblia? Sim, usam a Bíblia, mas só a Bíblia e o Evangelho simples não é suficiente, tem que ter um ensinamento dos mormons. E aí, se você puxar a verdadeira intenção e historicamente o que aconteceu no começo dessa religião, meu irmão, pergunta para um mormon para ver se ele vai dizer como é que morreu Joseph Smith e o irmão dele. Morreram linchados em uma das ruas dos Estados Unidos pela própria população, porque eles praticavam invasão de domicílio. Até um tempo atrás, os mormons eram processados em alguns países porque queriam praticar legalmente o homem que pode viver com 2 mulheres, poligamia. E o que eu tô falando aqui, não tô falando expondo como se fosse uma coisa escondida, não. Isso aí é muito exposto, isso aí. Se você der uma olhada para as intenções do verdadeira essência do mormonismo, é coisa ridícula, é coisa horrível, estarrecedor. Então, todo respeito a você que de repente é mormon, tá me escutando, estuda um pouco mais, mergulhe a Bíblia. Esse negócio de ficar fazendo batismo pelos mortos, eu me batizar
porque meu avô não se batizou, eu me batizo no nome dele depois que morreu. Depois que se morre, não há nada que se faça debaixo da terra, debaixo do sol, da lua, que vá mexer com a situação dele lá. Acabou. Quem morreu, quem se arrependeu em vida e se batizou, vai viver os resultados disso. Caso contrário, não adianta. Não há nada que você faça na terra que afete alguém que já morreu. Mas é ensinado pelos mormons que se pode batizar em nome dos que já morreram. Consulta as mortas. Ai, meu Deus do céu. Então tem muita coisa que não difere nada do espiritismo. Então, por quê? Porque um anjo veio e mostrou o evangelho. Paulo disse, se vier um anjo falando de outro evangelho, seja considerado maldito. É a Bíblia que está dizendo. É a Bíblia que está dizendo. Não sou eu que estou dizendo que o anjo que apareceu para Joseph Smith é maldito. É a Bíblia, é Paulo que está dizendo que esse anjo é maldito. E que você que está nesse ambiente está debaixo de maldição. Eu disse que o negócio aqui vai pegar. Que Deus tenha misericórdia. E guarde você, e guarde minha vida, e guarde a todos nós. Meu Pai do céu, tem misericórdia. Tenha misericórdia de nossas almas, meu Jesus. Vamos lá, vamos continuar. Quantos de nós nos convertemos e viemos e chegamos na igreja com a carga de superstições, né? Superstições. Fazia sinal da cruz. Quantos de nós não podia passar na frente de um cemitério que tinha que se benzer? Não podia passar na frente de uma igreja. Uma vez de madrugada, 5 da manhã, eu estava no ponto de ônibus esperando, tinha uma igreja perto de mim. Alguém vinha de bicicleta, parou, derrubou a bicicleta no chão, se ajoelhou e se benzeu diante da igreja. Como se o prédio em si tivesse algum valor. Se benzer na frente do cemitério, você está dizendo o quê? Que os mortos estão ali e estão te vendo. E tirando as carcaças dos ossos, dos restos mortais, do corpo que não vale mais nada, não tem mais ninguém ali. O espírito daquela pessoa não está lá mais. E mesmo que tivesse, a Bíblia deixa claro que nós não devemos fazer nenhum sinal que nos dê contato com os mortos. Não se pode consultar a morte. Gente, me escuta. Esse negócio de que fulano morreu e voltou e tá querendo falar comigo, tá pedindo perdão, ou tá pedindo para acender vela, isso é mentira. Pastor, eu já vi a voz é idêntica, a pessoa sabe tudo que o outro falava, sabe até os segredos. Eu também já vi. Você acha o quê? Eu sou piauiense, meu filho, eu cresci foi no interior. E a minha vida era ver os macumbeiros abrir mesa. Abrir mesa. E aí desce o espírito, desce outro, desce o espírito, desce outro, desce o espírito, desce outro. E o espírito vem e vai falando na boca do lado do Pai de Santo. E aí pega outra pessoa mais fraca ali, vai falando na boca dela e diz que é o avô que veio para falar com a família. Tudo isso é mentira, eu vi isso. Na época eu pensava que era verdade. Eu pensava que era verdade na época. Quando eu conheci a Bíblia, que fui ver que na verdade era só um engano. Não tinha nada de verdade nisso. Porque a Bíblia proíbe, dizendo claro que Deus considera maldito, é a abominação para Deus consultar mortos, ou receber um espírito, conversar com o espírito, esse espírito se passando por uma pessoa. E não é uma pessoa, é um espírito maligno, é um demônio ali. Um demônio que vem em nome daquela pessoa. Pastor, e como é que esse demônio sabe de tudo? Imita a voz, fala dos segredos, fala de tudo. O demônio, o mal, que atuou na vida daquela pessoa a vida toda,
é quem está ali que sabe de tudo, e muitas das coisas que a pessoa fez foi aquele próprio espírito que induziu, então ele sabe de tudo. E a Bíblia fala de espíritos que vêm até a terceira, quarta geração. Quando a Bíblia diz que Deus visita até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem, significa que o mal é uma autorização de Deus para o mal. O cara pecou, quer viver no pecado, não se arrepende, Deus autoriza o mal. Quando Deus tira a mão por causa do pecado, entra o mal. Que mal é esse? Um demônio. E Deus diz que permite esse demônio, esse mal, visitar até a terceira e quarta geração. Ou seja, aquele demônio passa a vida inteira com o pai. Quando o pai morre, passa para o filho. Quando o filho morre, passa para o neto. E quando o neto morre, passa por bisneto. Ele visita 4 gerações. É claro que ele vai saber tudo que o avô, bisavô ou pai fez, falou, pensou, porque ele passou a vida toda daquelas pessoas manipulando-as. Por isso que é fácil de enganar as pessoas, porque não conhece a palavra, e nós seres humanos não vemos o que acontece no mundo espiritual, não conhecendo a palavra, a gente vai acreditar em quê? No que a gente está vendo. Então o espírito aparece dizendo assim: eu sou avô, bem meu netinho, que eu te disse isso e isso, lá naquele dia, lá na roça, ou lá naquele dia, naquela esquina. Lembra daquele dia que eu falei isso? Ah, meu pai, é meu avô. Avô coisa nenhuma, é o demônio que atuava na vida do avô ou do pai, que consegue imitar a mesma voz e falar dos segredos, porque ele estava lá. E a maioria das coisas que o ímpio faz é o demônio que está induzindo. Aí não é difícil. Pastor, e agora, pastor, o que é que faz? Aceita Jesus como Senhor e Salvador e esse demônio sai da sua vida. Não tem para onde correr, não. Entrega a vida para Jesus, esse demônio sai. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertar de quê? Dessas maldições, desses demônios. Aí eu vou ler para você aqui em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 em diante, quando Deus fala que o seu povo, o povo de Israel, e essa palavra não é se referindo só o povo de Israel, é todo aquele que crê, aos crentes que crê em Deus. Deus vai dizer assim, ó, o que você não deve fazer, o que você não deve imitar, o que você não deve fazer como as outras nações fazem. Porque o povo de Israel saiu do Egito, estava indo para Nova Canaã. Na Nova Canaã, claro que eles iam vencer os inimigos, os soldados, os filisteus, mas eles iriam conviver com muita gente que ainda ia ficar lá na Canaã. Ok? E eles iam conviver com aquelas pessoas que adoravam outros deuses, que visitavam espíritos, que eram visitados por espíritos, que faziam consulta a mortos. Deus disse: olha, vocês vão ficar perto e vão ter acesso a um povo que adora outros deuses, e de antemão já estou dizendo que vocês não devem fazer em semelhança desse povo. Então, versículo 9, diz assim, ó, Deuteronômio 18, versículo 9. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, que é a terra de Canaã, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações, ok? Vocês têm uma maneira de viver e devem preservar isso. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Que é isso? Naquele tempo, os pais pagãos que não criam em Deus, criam em outros deuses como Moloque, para chover na terra, para prosperarem, para terem certas petições, eles faziam sacrifícios a esses deuses. Então eles pegavam a criança, jogavam lá no fogo, sacrificando ao Deus X, a fim de ter uma benevolência. Deus falou assim, ó, vocês não vão fazer isso. Não vão pegar o filho de vocês e não vão sacrificar ninguém, nem a mim, porque não é assim que eu ensinei. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro,
nem feiticeiro. Tá vendo aí? Olha quanto a Bíblia fala contra essas coisas. Nem encantador de encantamento, certo? Nem quem consulte um espírito adivinhante. A cigana adivinha. A astróloga, a cartomante adivinha. Bota as cartas na mesa, adivinha. Não vá não. É abominação. Nem mágico, viu? Até o trabalho de magia, os mágicos, é espiritual, tem um mal por trás. Nem quem consulte os mortos. Nem quem consulta os mortos. Acender vela para quem já morreu é consultar a morte, é fazer algo no mundo físico com o propósito de alcançar o mundo espiritual. Isso aí é fora de cogitação diante da palavra de Deus. Pastor, e agora? Meus pais morreram, se eu não acender a vela para o meu pai, vai ficar no escuro. Meu filho, se ele não viveu arrependido dos pecados aqui, se ele não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, ele vai estar em trevas, não tem jeito. Eu sei que é duro o que eu estou falando. Eu sei que é duro. É duro para mim também. Mas é a verdade. Se ele morreu em Cristo, não há escuridão que pegue ele. Ele está em Cristo, está na luz. Mas se ele morreu em trevas, você pode acender todos os faróis do mundo todo, todas as velas do mundo todo, não passa para lá. O que você faz no mundo físico não afeta lá. Então, não acenda a vela para os mortos. Se aparecer um espírito, né? De repente você vê um vulto. Você vê claramente uma pessoa, e aquela pessoa é a figura de alguém que já morreu, de um parente ou amigo. Você deu a ouvir fulano, morreu, mas já ouvi. Não é aquela pessoa, não é um espírito que se transfigura até em anjo de luz, apareceu na forma daquela pessoa para enganar você. Não acredite nisso. Repreende e declara destruído pelo poder do nome de Jesus. Então não consulte mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. Então, nós temos que decidir a nossa vida. Vamos crer na palavra de Deus? Vamos obedecer a palavra de Deus? Ou nós vamos seguir os caprichos da carne, da natureza, e vamos acreditar em qualquer coisa? Meu papel aqui é alertar você da verdade, mostrar para você a verdade, ok? A gente ora aqui por milagre, temos o propósito mesmo de buscar coisas sobrenaturais, mas o propósito maior do programa é falar a verdade, é pregar a palavra para que você tenha a oportunidade de ser liberto pela palavra. Então, se de repente no andar da carruagem você se incomoda e não consegue ouvir porque a verdade ela dói, eu não tenho um compromisso com você, eu tenho um compromisso com quem quer ser liberto pela palavra, com quem realmente quer alcançar algo que ainda não alcançou, conhecer algo que ainda não conheceu, para se libertar de área que ainda não foi liberto, certo? Então Paulo está dizendo aqui, ó, qualquer outro tipo de evangelho diferente do que eu ensinei seja maldito. E nós precisamos filtrar, porque nós convivemos no meio de uma sociedade, é como Isaías falou: sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Nós viemos da idolatria, nós viemos de um ambiente corrompido e continuamos vivendo nesse ambiente. Continuamos tendo contato todos os dias, conversando, lidando com pessoas que são idólatras, supersticiosas, né? Que, enfim,
vive uma vida completamente fora do que a palavra ensina, e se nós não tivermos cuidado, a gente se acostuma de tal maneira que passa a achar que é normal a gente também viver aquilo. Então, todas as vezes que a gente começa a se desviar para a esquerda ou para a direita do verdadeiro evangelho, do evangelho puro e simples, precisamos voltar para a palavra. Então, vamos lá. Se um anjo aparecer pregando outro evangelho, considere como maldito. Não aceite. Não aceite nada que não seja o evangelho puro e simples. Aí me preocupa dentro do nosso ambiente da fé. Porque até agora falei de outras influências para os dias de hoje. Mormonismo e cargas judaicas como uma ilusão de ajuda para nos ajudar a viver o evangelho. Rejeita essas coisas, ok? Me preocupa o fato de muitos no nosso meio que vivem a fé estarem com a fé fragmentada e necessitar, por exemplo, de objetos. Vejo pessoas, por exemplo, indo para Israel, e aí quando volta de Israel traz pedras, traz água de Israel, traz talite, e começam a viver como um rabino, começam a viver como o povo judeu, quando era justamente disso que o apóstolo Paulo estava falando. Gente, não confie nessas coisas, não vá atrás dessas coisas. Essas coisas não podem acrescentar nada na vida espiritual de vocês. Vocês precisam crer no evangelho puro e simples, porque judeu era Jesus, Jesus era judeu, e ele como judeu viveu a lei por nós. Agora nós seguimos Jesus, a fé em Cristo, e não é ensinado a gente viver, seguir Jesus tentando usar a mesma roupa, tentando usar o mesmo estilo de vida no sentido cultural, mas o caráter, a vida em si, ok? Então, eu sei que tem pontos de conexão. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele não podia estar em todos os lugares. As pessoas vinham pedir para ele ir até seus familiares para orar, para curar os enfermos. Ele não podia estar em todos os lugares. Ele liberava o lenço, aventais, aquele lenço que o povo dava para ele, que ele se enxugava do suor enquanto estava ministrando. Ele dizia, ó, põe lá que os enfermos vão ser curados, vão ser libertos. Eu sei que tinha isso. Eu sei que Deus usa essas coisas, mas elas não podem ser, por exemplo, a tônica do evangelho. Elas não podem virar um meio, porque aí você vai entrar em ambientes que quando você sai lá, eles dão rosa para você, sabonete, vassoura. Não, quando dão, dá vai ainda. E quando vendem, tem lugar que estão vendendo essas coisas, comercializando objetos em nome da fé. E aí eu vou pesar aqui para as duas balanças, porque tanto não concordo com essas igrejas que ficam vendendo toalhinha, ficam vendendo isso e aquilo, né? E comercializando, como também não concordo com a igreja que fica vendendo santinhos, as imagens de escultura, vai lá vendendo, né? E vai vendendo aqueles objetos, aquelas imagenzinhas para a pessoa botar em casa e ter fé. Tanto é errado a imagem quanto vender em nome da fé. Tem nada a ver. Tem nada a ver, né? Muitos criticam, né? Porque a igreja evangélica tira o dízimo, a oferta, fala sobre isso, mas fecha os olhos para aqueles canais de TV que o povo lá tá vendendo. Aqui é a Santinha, essa aqui é a Nossa Senhora, é tanto. Agora essa aqui é São Expedito, é tanto. Que comercialização, tem comercialização mais descarada do que isso? Nós ensinamos aquilo que a Bíblia ensina e não fazemos, por exemplo, do dízimo, da oferta, dessa área financeira da igreja, comercialização. Isso aqui é critério bíblico, tem nada a ver. Agora, a partir do momento
começa a vender objetos em nome da fé, dizendo ainda que esse objeto vai, pelo amor de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos continuar crendo no evangelho puro e simples. Puro e simples. As pessoas não devem vir para o ambiente da fé movidas, motivadas por essas coisas. Quanto mais simples o evangelho, mais Jesus vai aparecer. Quanto mais a gente não colocar coisas, mais Jesus vai poder aparecer. Mais as pessoas vão poder olhar para Jesus, para a obra da cruz e dizer: eu não tenho condições de chegar ao céu por nenhum outro caminho, somente Jesus. E eu tenho minha lamentação porque muitos homens ungidos do Senhor têm toda a condição de levar o ministério evidenciado por milagres, evidenciado por poder, entendeu? Tem toda a condição porque são ungidos, não precisam trazer misturas, não precisam. Mesmo assim, infelizmente, fazem. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Permaneça aí, você que está no Facebook, YouTube, aguente firme aí. Aguente firme, se incomodar daqui a pouco melhora. Tá bom? É porque a palavra ela tem que ser liberada, não tem como, a gente não pode negociar a palavra. Chegando até aqui, vamos avançando então. O versículo 8 ainda, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Qual era o evangelho que, por exemplo, Paulo anunciava? Ele anunciava o evangelho da cruz. Ele apresentava Jesus, que veio, nasceu perfeito, viveu perfeito, foi para a cruz para assumir os nossos pecados. E que uma vez crendo nesse Jesus, entregando a vida para esse Jesus, não precisaríamos mais tentar conquistar o céu com obras, porque Jesus já conquistou por nós. Ele já rasgou o véu, abriu um novo vivo caminho, uma vez crendo nele, uma vez entregando a vida para ele e se comportando como alguém que não é mais dono de si mesmo, mas é um escravo de Cristo, então é salvo. Então o apóstolo Paulo, quando ele diz assim: olha, eu considerei tudo que eu tinha de rudimento judaico, tudo que eu tinha que fazia de mim um grande vulto diante dos judeus, porque ele vai dizer: olha, eu era fariseu, rabino, doutor da lei, irrepreensível, eu tinha um prestígio, eu tinha dignidade, eu era irrepreensível, eu tinha dignidade, eu tinha autoridade diante dos judeus, porque eu praticava tudo, eu era obediente, eu era zeloso da lei. Mas peguei tudo isso, joguei de lado, considerando como esterco. Sabe o que é esterco? Esterco, no campo, esterco é aquele curral cheio de estrumo de gado. O gado foi lá, fez a necessidade fisiológica, o estrumo secou e ele no máximo serve para adubar, né? Adubar a terra, adubar canteiros, enfim. Esterco não serve para nada. Tudo que eu tinha de rudimento judaico, eu joguei tudo de lado, a fim de conhecer Cristo, a fim de receber Cristo, a fim de fazer de Cristo o único caminho, porque o próprio Cristo falou que é o único caminho. E veja que o apóstolo Paulo não é o primeiro que coloca Jesus no centro. Pedro, quando está pregando para os próprios judeus, ele vai dizer: em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo da terra nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, só o nome de Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer
que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Mas eles não estão falando isso baseados num conhecimento que eles tiveram, mas baseado no que o próprio Jesus afirmou. João 14,6, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus, quando ele fala isso, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim, Jesus está tirando todo tipo de possibilidade de você chegar no céu sem ele. Ninguém vai sem ele. Quem colocou Maria como mediadora entre Deus e os homens não foi Jesus nem os apóstolos, foi a Igreja Católica no século 17. Foi a Igreja Católica. Mediadora. E quem afirma que Maria continuou virgem não é a Bíblia, é a Igreja Católica. A Bíblia diz que ela teve outros filhos. Agora, o que é que Jesus fala no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13? Ninguém subiu ao céu. Então estão dizendo por aí que Maria está no céu, que Maria media, que Maria roga por nós. É mentira! Isso é evangelho falso. Me mostra na Bíblia um lugar onde Maria, ou Paulo, Pedro, João, ou qualquer outra figura pode interceder por nós. Eu vejo, pelo contrário, é Jesus deixando claro, através de uma figura, suposta parábola, que está mais para uma história real do que parábola, que é a experiência do rico e Lázaro lá no Hades. Quando lá no Hades o rico pede para Abraão interceder, porque ele diz: pai Abraão, fala para Lázaro molhar a ponta do dedo e refrescar minha língua. Abraão disse: meu filho, tem como não. Pô, manda Lázaro voltar lá para os meus irmãos, avisar para eles, para que eles não venham para esse lugar. Tem como não. Não tem como voltar para lá. Acabou. Não há nada que se possa fazer. Abraão não pode responder, Moisés não pode responder, Maria não pode responder. Jesus falou assim, ó, João 3,13, não há ninguém subiu ao céu senão aquele que do céu desceu, Jesus Cristo, que está no céu. Maria não está no céu, os apóstolos não estão no céu, eles estão no seio de Abraão. Não é céu, é um lugar de descanso, esperando o dia do arrebatamento, onde eles vão ressuscitar com um corpo glorioso. Não tem o que se fazer, eles não estão intercedendo por nós, não existe isso. Então, esse tipo de ensinamento é evangelho maldito, é ensinamento errado, não é o evangelho verdadeiro do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pegue isso. Então, vamos lá. Ele diz mais aqui: ainda assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja maldito. Então, assim, tudo que pudermos tirar de mistura para que Jesus seja apresentado como o centro, para que a pessoa, para que as almas, as vidas não confiem em nenhuma outra coisa além da pessoa de Jesus, tudo que pudermos fazer para apresentar só a pessoa de Jesus como autossuficiência para a salvação do homem, precisamos fazer. Alguns ministérios, infelizmente, bons ministérios, ganharam muitas almas, mas infelizmente danificaram em muito a crença do povo, porque apresentaram Jesus como Senhor e Salvador, tiraram o peso do pecado do passado e colocaram outro peso no presente, porque começaram a colocar regras humanas dizendo: olha, tu entregou a vida para Jesus, mas se você cortar a pontinha do cabelo, tu vai pro inferno. Ah, rapaz, mas que evangelho é esse?
Se você aceitou Jesus, mas se você andar de bermudas, tu vai pro inferno. Rapaz, mas meu Deus do céu, ajuda esse povo. Uma vez eu encontrei, evangelizando, encontrei um homem que, quando eu estava evangelizando, ele chorou muito. Chorou muito. E ele disse: olha, eu já fui crente. Eu vivi um tempo essa coisa que você está ensinando aí. Eu disse: não é mais porque não, eu não consigo mais entrar na igreja. Por quê, meu amigo? Não, porque eu estava convertido, estava decidido, meu coração estava sendo mudado. Mas uma vez, no começo da minha fé, o pastor me encontrou de bermuda e ele me envergonhou na frente de todo mundo, dizendo que eu estava envergonhando o evangelho, que andar de bermuda era pecado e eu não tinha como trabalhar de calça, porque eu sou gordo e eu tinha que subir andaime, eu sou pedreiro, eu tinha que subir os andaimes, eu tinha que estar de bermuda para dobrar, para ficar agachado ali, não tinha como com calça. Ele me envergonhou na frente de todo mundo. E aí eu não tive mais cara para voltar na igreja. Me revoltei. A esposa continuava crente, mas ele não conseguia mais. Rapaz, mas eu vou dizer, o cara estava entregando a vida para Jesus, se arrependendo dos seus pecados, e só porque o caburé estava mostrando as canelas, ia para o inferno. Quem é que ensinou esse evangelho para esse povo? A mulher ali, fiel ao marido, esposa de um só marido, temente a Deus, firme no evangelho, quebrantada, mas só porque botou um brinquinho na orelha diziam que a mulher ia para o inferno, se arrumando para o marido. Então temos que ter muito cuidado, porque Jesus fala dos fariseus que andava o mundo todo para fazer um prosélito, um discípulo. E quando fazia um discípulo, o tornava mais perto do inferno do que antes. Precisamos apresentar o evangelho puro e simples. É claro que tudo aquilo que foge da decência, o evangelho ensina. Tudo tem que ser com decência e ordem. A partir do momento que você passa a ser instrumento de cobiça para os outros, precisa guardar o seu corpo, né? Hoje está mais light, está mais tranquilo, mas eu estou aqui pregando de camiseta. Quem está me vendo sabe que eu estou de camiseta. Mas antigamente, um pastor pegar a Bíblia para pregar de camiseta era pecado. Pecado. Porque tinha que ser de paletó, tem que ser de gravata. E alguns não sabem que a gravata quem inventou foi homossexuais. Então, essas coisas têm sido motivo para muita gente não estar firme no evangelho, porque foi colocado um peso que elas não estavam prontas, e peso desnecessário. Rapaz, mas eu vou dizer, nós estamos, tudo bem, no inverno está maravilhoso, né? O clima está bom, mas vem obrigar uma pessoa a viver de manga longa, calça comprida, no Berrobró de Teresina, meu filho, vem. Por isso que tem algumas igrejas que têm esses critérios que não entendem, porque é que nunca cresceu. No Piauí, em Teresina, por quê? Porque jogam um jugo em pessoas que Jesus não jogou. Há um livro, não vou falar o nome do pastor, não, vou dizer só o nome do livro, que nesse contexto é um livro muito bom. O tema do livro é O que a igreja proíbe e a Bíblia permite. O que a Bíblia permite, a igreja proíbe. Tem muita coisa que a Bíblia não entra em questão. Não proíbe, mas a igreja proíbe. Porque tá todo mundo do mesmo jeito, todo mundo, então não tá. Tem nada a ver. Decência e ordem. Tirando disso, viva como você gosta de viver. E ninguém tem nada a ver com isso. Você não vê na Bíblia Jesus falando assim, ó, os homens judeus que usam cabelo grande, pode cortar o cabelo aí, porque é homem de cabelo grande. Não tem isso. Pastor, mas Paulo dá um ensinamento lá que é desonroso para a natureza. Homem de cabelo comprido, sim, desonroso. Tem a sua honra, tem a sua desonra. Não está dizendo que pode ou não pode. Se fosse errado o homem usar cabelo grande, o nazireu era pecado fazer voto de nazireu, e o nazireu não podia cortar cabelo.
Inclusive Tiago, irmão de Jesus, quando morreu, o cabelo dele era longo, mas os joelhos eram como um joelho de camelo, um homem de oração. Então tem muita coisa que trouxeram para os rudimentos cristãos, que mais atrapalharam. Por isso, né? Esse é um dos motivos pelo que nós temos mais gente desviada, ou pelo menos para o número de cristãos que temos no Brasil, tem um número também desviado que saíram, que não aguentaram. O povo começou a perceber que certos critérios não vinham da Bíblia, né? Que certos critérios, certas regras, era ao bel prazer dos homens e não a Bíblia. A Bíblia não estava impondo certas coisas, homens estavam impondo, sem respaldo bíblico. Eu me lembro que o primeiro pentecostal que eu vi abertamente abrir a boca e liberar uma mensagem de muita coragem, uma mensagem de muita coragem, quando esse negócio era forte, foi o pastor Silas Malafaia. Ele libera a mensagem, inclusive está no YouTube, se você quiser ver, é muito boa, né? Legalismo e liberdade cristã. Ele fala disso lá, legalismo e liberdade cristã. Muita coragem, por isso que muitos da área dele nem gostam dele, porque ele teve a coragem de quebrar esses tabus, né? Socorro perguntando, e tatuagem? A Bíblia fala em Levítico, não marca o vosso corpo, não deve marcar o corpo, mas não temos um respaldo bíblico dizendo assim, ó, se você fizer tatuagem, isso aí está dentro dos critérios, você perde isso. Não deve marcar, principalmente porque o povo das culturas que marcavam como rituais. Então tem muita gente que faz tatuagem porque realmente ali é um ritual, né? Aí tem uns cristãos que entendem que não tem problema nenhum fazer tatuagem, estão fazendo até com o nome de Jesus e tal e tudo. Eu não faço e não aconselho fazer. Ainda vejo um ponto de interrogação muito, muito grande no ar. Pode ser que muitos que tiveram vontade de fazer tatuagem e não fizeram por temor, quando chegar no céu, Jesus vai dizer, olha, você poderia ter feito, não tem problema nenhum. Mas pode acontecer o contrário disso. Filho, eu não falei lá que não devia marcar o corpo. Teu corpo é templo do Espírito Santo, porque você marcou o seu corpo. Você não deveria ter feito isso. Então, tem coisa que não é uma doutrina clara. Mas eu me preocuparia. Porque tatuagem, quando você faz, você não pode mais tirar. Não tem como tirar, né? Então, as marcas que devemos fazer no nosso corpo é as marcas do Senhor Jesus. E que marcas são essas? Não são as marcas que eu faço, mas as marcas que eu carrego, as marcas que vêm sobre mim por causa do Evangelho. E no caso dos apóstolos Paulo, eram os açoites, eram os sofrimentos. Então, pastor, o que é que você diria para alguém que está com muita vontade de fazer tatuagem? Meu irmão, vença isso, vença essa vontade. Vença essa vontade. Por que quer fazer tatuagem? Porque quer mostrar alguma coisa, é exibicionismo, é carne, né? Vou dizer que você vai perder a salvação por causa disso? Não. Mas se eu fosse você, não faria, porque você pode ter uma tristeza, pode ter uma grande repreensão do próprio Senhor quando chegar no céu. Entendeu? Então, é isso. Nós não podemos colocar um peso que Jesus não está colocando na vida das pessoas, né? Não podemos. Agora, aquilo que é claro na Bíblia também, não podemos abrir mão. É inegociável. Inegociável. Paulo está aqui dizendo que vamos tirar tudo quanto é tipo de embaraços religiosos e vamos viver o Evangelho puro e simples, continuando com Jesus no centro. Por exemplo, a igreja de Éfeso, meu Deus, já passou o tempo. Eu tenho que ter um relógio grande aqui olhando para mim, meu Jesus, o tempo já foi embora. Já foi embora, ninguém diz nada, né? Você nem diz nada aí, ninguém avisa. Bom, eu sei que o livro de Gálatas vai ter pano para manga. Vai ter muito pano para manga, né? Vamos continuar falando. Estamos aí no versículo 9. Bom, o programa tá ficando por aqui. É o jeito de acabar o programa, não tem jeito não. Vou parar agora. O programa está chegando no final. Quero agradecer a todos pelo carinho da sua audiência. Que você seja muito abençoado por Deus. Fique firme no Evangelho. Amanhã, se Deus quiser, voltaremos com mais um programa para continuar abençoando sua vida. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fique com Deus
e tchau, tchau. A Igreja Avivamento Cristão oferece a você uma programação diária. Música, oração, leitura bíblica e ministração da Palavra de Deus. Nos acompanhe diariamente e seja abençoado com toda a sua família. Seja um patrocinador do programa Tarde Abençoada. Estamos levando a palavra do Evangelho por meio de 4 emissoras de rádios. São centenas e milhares de pessoas sendo alcançadas pelas boas novas do Reino de Deus. Seja você também um instrumento de Deus na tarefa de semear a boa semente da palavra de Deus nos milhares de corações. Entre em contato pelo WhatsApp 86988439949 e saiba como fazer para ser um patrocinador dessa grande obra de Deus.